A paz do Senhor Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, como que vocês estão? Estamos aqui neste início de noite para mais um culto ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus por sua vida, louvado seja Deus por este momento em que nós estaremos juntos aqui, louvando ao Senhor Jesus Cristo, compartilhando os nossos pedidos de oração, sendo ministrados com a palavra que traz vida e vida com abundância. Estamos aqui já conectados com alguns irmãos. Gostaria de saudar a nossa querida diaconisa Darli, saudando aqui com a paz do Senhor, pastor Jacó, irmã Ked, irmão Pedro e Rebeca. Sim, todos estão aqui conectados também neste culto. A minha querida amiga e irmã Zilma Brito, que Deus abençoe a sua vida, querida. Forte abraço virtual. Estamos juntos, uma excelente semana na paz do Senhor Jesus Cristo. Quem mais está aqui conosco? Olha só, a diaconisa Lindalva nos saudando com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que essa paz inunde o seu coração, o coração da sua família e todo o seu lar. Que aonde você estiver, diaconisa, que você seja um agente de paz. Estamos juntos. Aqui também está conosco o nosso queridíssimo obreiro do Senhor, o nosso irmão Fábio Negrão. A paz do Senhor a todos os irmãos. Que a paz esteja contigo também. Deus abençoe a sua vida. Eu espero que o áudio esteja bom. Hoje nós tentamos melhorar a iluminação. Tudo isso para que nós possamos, da melhor forma, louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo. Para que nós possamos estar melhorando toda essa transmissão, até para que esse culto, nosso culto ao Senhor, o momento em que nós não falamos de nós, não é isso, mas nós falamos dos efeitos da palavra de Deus em nossas vidas, nós falamos do amor de Deus para conosco, né? Das ações do Senhor Jesus Cristo, do seu plano vicário, do seu sacrifício vicário para salvar o pecador, e por isso nós estamos aqui, para nos alegrarmos diante da presença do Cristo. E se hoje você está aqui, nós estamos juntos virtualmente, é porque o Senhor quer falar conosco. O Senhor Jesus Cristo tem algo de especial para dizer a minha vida e dizer a sua vida também. Aqui a nossa querida irmã Helena, mãe do nosso irmão Fábio. A paz do Senhor Jesus Cristo, irmã Helena. Estamos orando por sua vida. Tenho certeza que você já está bem recuperada da cirurgia. Que Deus abençoe a sua vida. Que seja uma semana repleta de paz, de alegria, de bênçãos da parte do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Aqui o nosso irmão Fábio já dando feedback, a transmissão está boa, Deus abençoe o nosso culto. Louvado seja Deus. A paz do Senhor também para a irmã Irene, para o pastor Félix, para o irmão Paulo, e a todos que estão nos assistindo, e a você que acaso também está acompanhando este culto numa gravação que está disposta nas nossas redes sociais. Que Deus abençoe a sua vida também. Eu peço para você que está acompanhando, ainda vai acompanhar, curta a nossa página no Facebook, curta o nosso canal no YouTube, compartilhe essa live nos grupos para que nós tenhamos um alcance ainda melhor, para que nós possamos estar melhorando a transmissão e cumprindo nossa missão quanto igreja de testificar do amor de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Hoje o tema do nosso culto está aqui, ó. Quem sou eu? Esse é o tema do nosso culto, baseado no texto de Êxodo, no capítulo 3, no versículo 11. Mas antes de nós sermos ministrados por essa palavra, antes de nós entrarmos nesta reflexão, eu convido a você a estar louvando ao Senhor Jesus Cristo. Eu convido a você a estar se alegrando juntamente comigo, juntamente com todos que acompanham, com um louvor aqui abençoado. Inclusive, o título do louvor é Posso me alegrar. Sim, nós podemos nos alegrar,
O Senhor é a nossa alegria. Nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Deus que ele não foi pego de surpresa por nenhuma questão, por nenhuma pandemia, mas ele cuida de cada passo, de cada ação. O seu governo está sobre tudo. E eu convido a você a se alegrar. Se acaso você esteja triste, se acaso o seu coração esteja abatido, se acaso o seu coração esteja entristecido, apertado, estrangulado, eu convido a você a pegar toda essa carga e entregar aos pés da cruz, entregar ao Senhor Jesus Cristo, Ele que tem o fardo leve, o jugo suave, entregue nas mãos daquele que pode fazer. Muitas vezes nós não podemos fazer nada, mas o Senhor pode. E nesse momento, eu peço a você, possa se alegrar. Posso me alegrar. Vamos louvar ao Senhor juntamente com a diaconisa Dali, e todos nós possamos nos alegrar na presença do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Nas horas boas ou nas ruins, porque eu sei que o meu Jesus sempre cuidará de mim. Pode ser em alegria, pode ser em dissabor. Meu Deus é o meu ajudador, eu não temerei o que me vier, porque o meu Senhor comigo está. E por mais que queiram me encobrir, a luz de Cristo não me deixará. Eu coloco os meus joelhos no chão, ao Senhor eu me ponho a orar. Meus problemas deixo em suas mãos, no seu tempo Ele se agirá. Porque o meu Senhor comigo está. E por mais que trevas queiram me encobrir, a luz de Cristo não me deixará. Eu coloco os meus joelhos no chão, ao Senhor eu me ponho a orar. Meus problemas deixo em suas mãos, no seu tempo Ele se agirá. Todo dia, toda hora, em Deus eu posso me alegrar. Todo dia, toda hora, em Deus eu posso me alegrar. Louvado e engrandecido seja o nome do Eterno,
nós confiamos e nós acreditamos que o Senhor agirá no tempo certo. O Senhor, ele não atrasa, ele não adianta, ele age no tempo que tem que agir, da forma que tem que agir, e por isso nós temos que nos alegrar no Senhor Jesus Cristo, na sua salvação, aleluias. Louvado e engrandecido seja o nome do Eterno. Gostaria de saudar aqui também a nossa queridíssima irmã Irene, que está aqui conosco, ela mandou uma saudação. Também o irmão Walter, né, que está aqui nos acompanhando. E à frente nós vamos falando o nome de mais algumas pessoas que estão nos acompanhando. Estamos muito alegres, né, com o Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor tem operado em nosso meio. O Senhor tem feito fazeres extraordinários em resposta à oração do seu povo. Nós estamos em um propósito de oração todos os dias, à meia-noite, pedindo e clamando ao Senhor Jesus Cristo por todos que estão doentes, pedindo e clamando ao Senhor Jesus Cristo pelas pessoas que pedem oração, clamando pela igreja, pelos propósitos, pelo avanço da igreja, pelo crescimento do povo de Deus na graça e no conhecimento, no auxílio de Deus, no cumprimento de nossa missão, clamando também pela nação, né? Estamos numa campanha, no clamor pela nação, e também apresentamos nessa oração à meia-noite, em que nós estamos de joelho dobrado, e eu convido a você que tem um motivo, que tem algo a pedir do Senhor, que esteja escrevendo em nosso Facebook, para que nós possamos estar apresentando ao Senhor essa questão também. Todos os dias, ininterruptamente, estaremos nesta oração à meia-noite orando. E nós estamos felizes. Um dos motivos dessa nossa oração à meia-noite era a recuperação do nosso irmão Walter. E ontem nós recebemos notícia, e ainda mais recebemos um áudio da parte dele, porque ele recebeu o áudio, já estava no celular. Ele estava recuperado. Isso é uma bênção. O nosso coração se enche de alegria, se enche de regozijo da parte do Senhor Jesus Cristo, porque nós servimos a um Deus que nos responde. Nós servimos a um Deus que responde à oração dos justos. Nós servimos a um Deus que realiza milagres no meio do seu povo. Aleluias. Louvado e engrandecido seja o nome do Eterno. Nesse momento, eu convido você para abrir a sua Bíblia, talvez no aplicativo, talvez a sua Bíblia mesmo, né, física. Nós vamos ler um texto, está aqui no rodapé, né? Está aqui no rodapé, o livro de Êxodo, no capítulo 3, no versículo 11. Êxodo, capítulo 3, no versículo 11. Amém? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Êxodo, no capítulo 3, no versículo 11. A palavra de Deus nos diz assim: Moisés, porém, disse a Deus: eu para apresentar ao faraó? Quem sou eu para me apresentar ao faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? Vamos ler novamente? Moisés, porém, disse a Deus: quem sou eu para apresentar ao faraó? Quem sou eu para tirar o povo do Egito? Olha só. Só um momentinho, nós estamos tentando melhorar.
Graças a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Eterno. Texto de Êxodo, no capítulo 3, no versículo 11, que diz assim: Moisés, porém, disse a Deus: quem sou eu para me apresentar ao faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? Essa foi uma pergunta feita a Moisés para Deus. Mas antes de nós entrarmos a fundo nessa reflexão, eu pediria a você que nós pudéssemos orar ao Senhor Jesus Cristo, para que tirasse todo o bloqueio do nosso coração, para que o nosso coração seja terra fértil, para receber essa palavra da parte do Senhor. Ore comigo. Amantíssimo Deus e eterno Pai, Deus santo, Deus fiel e Deus verdadeiro. Senhor, nós louvamos a Ti, dizendo que nós podemos nos alegrar e nós confiamos em Ti, Senhor. E nesse momento nós lemos a Sua palavra e nós Te pedimos, Senhor, para com que nós venhamos refletir sobre essa palavra e que essa palavra venha falar fundo ao nosso coração. É isso que nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Louvado seja Deus, meu querido. Meus amados, eu gostaria de compartilhar algo que aconteceu comigo, que tem muito a ver com isso, que nós vamos, com essa reflexão que nós vamos aqui enfatizar, que nós vamos aprender hoje. Existe uma cidade litorânea do estado de São Paulo, ela é chamada de Cananéia. Meu pai, ele nasceu lá. E é uma cidadezinha, na verdade, uma ilha do estado de São Paulo, que ela é bem pequena. Ela, na verdade, ela tem 12.226 habitantes, 12.226 pessoas que moram lá, conforme o último censo. E não é difícil para quem mora na cidade de Cananéia conhecer inúmeras, se não quase todas as pessoas daquele município, né? Devido a esse número reduzido de habitantes. E eu, quando eu fui lá, quando eu fui visitar essa cidade, que era a cidade do meu pai, logo quando eu fui falando sobre o meu sobrenome, muitas pessoas relacionaram o meu sobrenome com o nome de um antigo prefeito que houve na cidade, que era um parente nosso muito afastado, que na verdade eu nunca o conheci. Mas logo as pessoas reconheceram e elas relacionaram o meu nome com o nome desse antigo prefeito daquela pequena cidade. E logo eu fui começar a falar, olha, aquele ali, ele foi um parente do prefeito, um prefeito que eu nunca havia conhecido. Foi algo muito inusitado. Hoje, como muitos irmãos sabem, nós moramos aqui em São Paulo, né? Nós moramos nessa cidade, nessa grande metrópole, e diferente daquele município pequenininho ali de Cananéia, nós temos não 12 mil, mas 12.325.000 habitantes, conforme o último censo. É uma cidade muito maior, é uma metrópole imensa. São muitas pessoas dentro desta cidade, e nós não conhecemos, logicamente, que todos, nem a grande maioria, como acontecia naquela pequena cidade, e geralmente nós conhecemos alguém da rua, alguém do nosso bairro, de cidades próximas, e talvez até de próximo à igreja, mas com certeza, se eu falar meu sobrenome para qualquer pessoa em que eu convivo aqui, ela não vai ter relação nenhuma com o antigo prefeito da cidade, né? Logicamente, não haverá. Com relação ao nome e com relação ao meu sobrenome, com relação à minha influência onde eu moro, na cidade, no contexto demográfico em que eu estou inserido, eu posso dizer que eu sou apenas mais um. Sou apenas mais um. E eu pergunto para você, né, depois desta história que aconteceu comigo, desse algo que eu estou compartilhando contigo, você já se sentiu diminuído? Eu vou fazer essa pergunta para você. Você já se sentiu diminuído? Você acaso já se sentiu só mais um em meio a muitos, apenas um número? Será que você está exposto a uma situação no início de uma semana, talvez uma semana desafiadora para você, em que o seu coração
ele clama, ele diz: quem sou eu? Ou ele possa afirmar: eu sou apenas mais um. Você já se sentiu incapaz frente a alguma situação muito difícil, algum desafio enorme da sua vida, da sua missão, do seu ministério, do seu lado profissional, do seu lado sentimental, do seu lado financeiro? Você já sentiu diminuído perto de um desafio imenso pela frente? Talvez quando nós procuramos um órgão público, nós enfrentamos filas quilométricas, uma exaustão de estar ali, com burocracia sem limites, e muitas vezes nós somos levados a refletir e entender que nós somos apenas mais um naquela entidade pública, naquele órgão público. Nós falamos: realmente eu não sou ninguém, porque ninguém parece que valoriza a gente ali. Talvez quando nós buscamos um atendimento médico, que, salve aqui em São Paulo, sempre foi muito precário, e ainda mais agravado pela questão agora da pandemia, nos deparamos com filas também enormes, e de repente nós nos vemos exigindo o direito de ser atendido com um pouco de respeito, com um pouco de carinho, com um pouco de agilidade, né? E nós não obtivemos isso, e nós não somos correspondidos a isso. E isso nos leva a refletir e dizer: eu não sou ninguém. Eu sou apenas mais um número, eu sou uma estatística, eu não sou nada. Talvez alguém já tenha feito você se sentir diminuído, alguém tenha menosprezado você, dizendo que você não é ninguém, você não é nada, e não entende ainda porque você continua tentando a realização de alguma tarefa ou de algum trabalho. Você já se sentiu diminuído, já se sentiu dessa forma? Com certeza, nós podemos dizer que o mundo, o sistema político em que nós vivemos, a sociedade em que nós vivemos, nos leva a nos sentirmos apenas mais um número, nos leva a sentirmos diminuídos. Quem somos nós? Talvez nós nos sentimos incapazes, impossibilitados, enfraquecidos. No mercado de trabalho, então, nem se fala, somos atropelados, deparados com cobranças por todos os lados, em nossa formação, em nossa experiência, em resultados, em estatísticas, em objetivos, em planos, em carreiras, e nós vemos que nós somos apenas mais um. Quem somos nós? Problemas e lutas nos sobrevêm dia após dia, e nos deixam também diminuídos, talvez frente a uma doença avassaladora, como nós estamos expostos ao mundo, nós nos sentimos realmente incapazes de vencer, incapazes de nos proteger, incapazes de buscar a cura, de realizar a cura. Tantos são os desafios. O desafio de prover o sustento do nosso lar em meio a um sistema econômico colapsado, completamente destruído por conta da pandemia e de gestões políticas que têm fragmentado todo o sistema econômico, onde muitos têm ainda mais e aqueles que não tinham quase nada agora não têm mesmo. Quem sou eu para mudar isso? Quem sou eu para vencer estes desafios? Quem somos nós para resolver toda essa situação? Com Moisés, não foi muito diferente. Qual o contexto em que nós entramos aqui nessa reflexão? Moisés foi aquela figura, aquela criança, que num momento tão difícil foi deixado em um cesto no rio Nilo, para não ser submetido à morte, porque os israelitas estavam se multiplicando. Ele foi resgatado por uma providência divina, ele foi criado por providência divina por sua mãe, quando criança, e a sua juventude, ele passou num palácio luxuoso, como filho da filha do faraó. Moisés
que nós estamos dizendo hoje foi aquele que preferiu a sua identidade hebreia ao saber de tudo isso e como fugitivo foi ao deserto na região de Midian, onde conheceu Jetro e a sua família. Ali, por uma providência também eu vejo divina, conheceu Zípora, uma das filhas de Jetro, na qual teve uma aliança, ele se casou. E nesse contexto em que nós estamos estudando e refletindo, nós vemos que após essa união, ele ali fazendo parte da família, começa a apacentar o rebanho de Jetro ao deserto, próximo ao monte Horebe. Ali, de repente, ele apacentando, ele avista um arbusto, uma sarça pegando fogo, e ele achou fantástico, porque aquela sarça, ela, ao mesmo tempo que as chamas se erguiam, ela não era consumida, ela não ardia por aquele fogo que ali estava. Foi então que no meio desta inusitada situação, foi no meio então desta situação tremenda em que ele se aproxima por curiosidade, que Deus o chama pelo nome e revela um plano extraordinário, um desafio jamais visto, algo de muita responsabilidade, de grande peso para a vida dele. Deus usaria Moisés para libertar o povo de Deus. Deus usaria aquele fugitivo, o pastor de ovelhas do seu sogro, alguém desprezado pelo contexto dos egípcios, porque os egípcios eles menosprezavam, eles tinham asco dos pastores, eles se achavam superiores a tudo isso, sem credibilidade dos egípcios, para falar a Faraó, para ir junto a Faraó, clamar e dizer para libertar aquele numeroso povo de Deus. Eu pergunto a você nessa noite, como você se sentiria do jeito que você é, da forma que você está, frente a um desafio desta grandeza, dessa envergadura? Como você se sentiria? Você se sentiria inseguro, com medo? Qual foi a pergunta que Moisés, então, fez para Deus? Eu acredito que o sentimento de Moisés foi um sentimento de ser inadequado, de ser incapacitado para aquela tarefa. Moisés se sentiu inadequado em razão da sua fraqueza. Ele entendia que ele era fraco para aquilo. No versículo 11 do capítulo 3, o versículo tema da nossa reflexão, Moisés indaga a Deus e diz: quem sou eu? Quem sou eu? Moisés reconhece a sua fragilidade, a sua inadequação, a sua incapacidade, até porque ele havia já experimentado o luxo do palácio, sabia do poder, da majestade dos egípcios, da grandeza daquele povo que dominava tudo, e dizia: quem sou eu frente a esta fortaleza? Fraco sou eu. E eu pergunto para você nessa noite, será que muitas vezes nós não nos sentimos desta forma? Será que muitas vezes nós não nos sentimos assim? Nossa fraqueza, ela grita mais alto, nossa fragilidade está sempre à tona, sempre à mostra, nos sentimos sem força, de frente ao problema, de frente ao desafio. Quando os desafios são impostos na nossa vida, uma semana difícil, um desafio muito grande, um desafio do mundo, um desafio imposto pela sociedade e também aquele desafio de responsabilidade da nossa missão quanto igreja, nós clamamos: quem sou eu? Eu sou fraco. Moisés, ele se sentiu inadequado e fez essa pergunta não apenas porque ele se sentia fraco, mas também em razão do poder de Faraó. Ele o conhecia, ele sabia. No versículo 11 diz: quem sou eu para ir a Faraó? Quem sou eu para ir a Faraó? Ele questionou a Deus. O Egito era a maior potência mundial,
seu exército havia se estabelecido em guerras, vencido, dominava os poderes bélicos, as tecnologias da época, arquitetura, engenharia. As suas obras eram obras magníficas, eles se achavam um povo acima de todos. Ele era um povo grandioso, era um povo majestoso. E Moisés sabia do poder de Faraó, e por isso ele se achava inadequado. Será que nós também muitas vezes não nos sentimos assim? Quando nós olhamos para a grandeza do mundo, a grandeza dos desafios desta geração, desta era pós-moderna, quando nós olhamos para os poderes políticos corrompidos pela ganância, mas que mandam e desmandam em nossa vida financeira, mandam e desmandam na política, em todo esse contexto socioeconômico, e nós nos sentimos apenas mais um. Nós nos sentimos apenas mais um. Moisés, ele também se sentiu inadequado em razão do tamanho da tarefa exposta a ele. Ele se sentiu inadequado porque ele sabia que essa empreitada seria gigantesca. Ele diz: quem sou eu para ir a Faraó e tirar os israelitas do Egito? Quem sou eu? Seria uma empreitada grandiosa, seria uma missão desafiadora. Nada foi visto até então. Um simples homem, um fugitivo, um sobrevivente, um mero pastor de ovelhas seria usado para libertar Israel do Egito. Será que nós não sentiríamos medo? Você já se sentiu incapaz de realizar algo? Às vezes nós nem tentamos iniciar uma empreitada tal porque a nossa insegurança fala mais alto. Quantos desafios hoje em dia nós pautamos alguns? Sobreviver em um mundo corrompido, sobreviver a esta pandemia que cada dia mais nos amedronta, continuar testificando do Evangelho de Cristo, do amor de Cristo, que Cristo salva, que Cristo cuida, mesmo estando muitas vezes padecendo. Que desafio é este? Manter a esperança frente a uma doença avassaladora, conquistar algo tão distante das nossas possibilidades, tantos e tantos são os desafios. Nós nos sentimos inseguros, nós nos sentimos incapazes frente ao mundo contemporâneo, aos desafios deste século, aos desafios da nossa missão. Mas Deus, após essa pergunta que Moisés realizou, Deus respondeu para Moisés. E essa resposta cabe à minha vida e à sua vida também, a esses questionamentos. No versículo 12, nós encontramos a resposta de Deus para a pergunta de Moisés: quem sou eu, Deus? Com as minhas fragilidades, com a grandeza de Faraó e com o tamanho da responsabilidade. Você sabe qual foi a resposta de Deus? Deus respondeu a Moisés: eu estarei com você. A resposta de Deus para a questão quem sou eu de Moisés foi: Deus disse a ele: eu estarei com você. Talvez a resposta que Moisés esperasse ou que nós esperássemos seria: eu vou te capacitar ou eu vou te proteger. Mas a resposta que Moisés ouviu foi: eu estarei com você. Deus está dizendo a Moisés e diz para nós também essa noite que a identidade de Moisés e a nossa identidade, ela está relacionada com a identidade de Deus. Não é a nossa capacidade, não seria a capacidade de Moisés, não é a força de Moisés, não é a nossa estratégia, mas Deus diz que Ele fará a diferença. Ele fará a diferença em todo esse contexto. Assim como Moisés, nós precisamos confiar.
Nós precisamos menos de autoestima. Talvez nós não precisamos de coragem. O que nós precisamos é de consciência. O que nós precisamos é ter consciência da presença de Deus e convicção plena de que Deus está conosco, porque Ele disse: eu estarei com você. Quando nós entendemos essa resposta de Deus, nós não temos medo de pandemia. Quando nós entendemos essa resposta de Deus, nós não temos medo da morte, da doença, do nosso desafio, dos desafios do mundo. Nós não temeremos, porque nós teremos a plena confiança de que Deus está conosco, aleluia. Mesmo que você já tenha vencido, talvez pelos seus méritos, ou muitos e muitas mais vezes você tenha fraquejado, você tenha fracassado em inúmeras situações, isso não importa, porque quando nós nos aproximamos de Deus, nós nos aproximamos de Cristo, Ele nos dá a certeza de que Ele estará conosco. Aleluia. Contextualizando tudo isso, imagine que nós hoje fôssemos a uma excursão, a uma viagem à Inglaterra, e viesse à tona, à nossa mente, uma grande vontade de visitar aquele palácio grandioso, a residência da Rainha Elizabeth. Eu tenho certeza que você, assim como eu, nós temos a certeza que se nós fôssemos lá, chegássemos de frente àquele portão e falássemos assim: abre o portão porque eu quero entrar e conhecer esse palácio, nós já sabemos a resposta que nós teríamos. Com certeza esse acesso seria negado. A pergunta, talvez, que aqueles guardas que protegem aquele castelo, aquele palácio, residência da Rainha Elizabeth seria: quem é você? Talvez a intenção dessa pergunta desses guardas fosse: quem você é? Quem você pensa que é? Quem você é para entrar nesse palácio? Só que olha que fato inusitado. Há alguns anos existia uma moradora ali da Inglaterra chamada Kate, e talvez se ela quisesse também entrar ali naquele palácio, ela não podia, porque nesse contexto da monarquia ela era apenas uma plebeia. Só que ela se cresceu, em seu destino, ela conheceu o príncipe William, e ela se relacionou com ele, e ela se casou com ele. E devido a essa aliança, devido a esse compromisso, ela foi considerada uma duquesa e teve livre acesso àquele palácio, pois ela estava ao lado do príncipe. Pelo seu sobrenome, pela presença do príncipe ali junto com ela, nesse compromisso, ela teve livre acesso. Você está entendendo? Você entende? Sem Deus, nós somos apenas mais um. Sem Deus, nós somos meros plebeus nesse contexto, nessa analogia. Sem Deus, nós somos incapazes, sem Deus, nós somos apenas mais um número. Mas a resposta de Deus para Moisés nos revela algo, mostra que por ele nós adquirimos honra, nós adquirimos capacitação, nós adquirimos auxílio e nós adquirimos poder, porque Deus estará com você. Foi Ele que disse: eu estarei com você frente aos desafios. Existem algumas verdades que nós precisamos falar de quando Deus está conosco. Quando Deus está conosco, nós não somos livrados de situações difíceis. Moisés, ele foi desacreditado por Faraó. O próprio Deus diz que ele endureceu o coração de Faraó. Os israelitas foram perseguidos ainda mais depois deste questionamento, depois de dizer a Faraó para que pedisse, para que deixasse o povo de Israel ir e celebrar ali uma festa. Alguns capatazes israelitas, eles chegam até Moisés e Arão e pedem a justiça divina para eles. Eles são hostilizados a ponto até de Moisés indagar a Deus e dizer: por que você permite que o nosso povo esteja sofrendo, Deus? Eles foram acusados de terem
trazido a ira para o povo de Israel. Eles foram hostilizados, mas Deus estava com eles. No livro de Atos, no capítulo 7, no versículo 9, nos faz lembrar, e ali está descrito sobre a dificuldade de José, que foi vendido pelos seus irmãos, que foi abandonado, que sofreu inúmeras situações, mas ali no livro de Atos ainda relembra essa história, diz que, mas Deus estava com ele. Precisamos confiar mais. Nós precisamos confiar em Deus quando tudo vai bem, mas nós precisamos confiar em Deus ainda mais quando as coisas não vão bem na nossa vida, quando nós não conquistamos aquilo que nós pedimos, quando nós temos uma série de dificuldades, nós precisamos confiar ainda mais. Precisamos ver a nossa vida, o contexto do nosso ser, utilizando as lentes de Deus. Precisamos enxergar Deus agindo para que o mal que nós vemos hoje, o mal presente, se resulte em bem. Deus está no controle. Quando Deus está conosco, como foi dito para Moisés e está sendo dito para você nessa noite, nós seremos usados por Deus de maneira extraordinária para o bem da igreja, para o bem da comunidade, para o bem dos nossos pares. Muitas vezes nós dizemos assim: o Senhor podia levantar alguém para fazer isso, o Senhor podia levantar alguém para fazer aquilo, e eu digo: o Senhor está levantando você. O Senhor está dizendo: ei, eu estou com você. Moisés cumpriu a sua missão ao lado de Arão, comunicou a Faraó aquela ordem divina por inúmeras vezes, enfrentou a ira de Faraó, mas ele foi usado para que Faraó e os egípcios fossem testemunhas do poder divino e da existência do Deus único em meio àquele povo idólatra. O Senhor usou Moisés de diversas formas. As pragas foram iniciadas pela permissão de Deus, mas com um ato inicial de Moisés e de Arão. E quando Moisés orava a pedido do próprio Faraó, algumas pragas elas cessavam. O que eu quero dizer com tudo isso é que Deus estará com você frente aos seus desafios, para que você seja um instrumento de libertação, assim como Moisés foi. Nós vivemos em um mundo que precisa de libertação, seja para libertar o pecador através da pregação do Evangelho de Cristo, mostrando que nós somos sal e luz em meio ao mundo perverso. O Senhor quer te usar para libertar alguém do pecado, seja para libertar o oprimido, os cativos de coração, através de um conselho, da exposição da palavra de Cristo, ou até mesmo de um testemunho de vida. O Senhor quer te usar para libertar alguém. O Senhor quer te usar para libertar talvez um doente, através de uma oração poderosa dada por Deus, movida pelo Espírito Santo de Deus. Deus estará com você, aleluias. Quando Deus está conosco, já entrando no final dessa nossa reflexão, nós vencemos por Deus. Não existe um outro final para aquele que está com Deus, para aquele que diz sim, para aquele que entende que a sua fragilidade, o tamanho do desafio, nada é maior do que a presença divina em nossa vida. Nós iremos vencer com Deus. Moisés, o pastor do deserto, o homem que desprezou a realeza egípcia com todo o seu glamour para viver entre os hebreus, conseguiu realizar a sua empreitada. Usado por Deus, Moisés foi um instrumento para libertar Israel, aleluia. No capítulo 12 do mesmo livro de Êxodo, no verso 31, diz que no meio da noite, depois de todo o contexto das pragas, de todo aquele deixa o povo ir, e Faraó tem um coração endurecido, diz que em dado momento, depois de toda essa situação, no meio da noite,
Faraó chama Moisés e diz, saiam, ele não diz, mas ele ordena, saiam daqui, vão, adorem o seu Deus, levem todos, levem os seus rebanhos, a ponto de dizer, sumam daqui. O povo egípcio diz que pressionava os israelitas para que eles fossem logo, o quanto antes, dando mantimento, dando posses. E assim foi a palavra de Deus se cumprindo, a palavra de Deus prevaleceu, o seu governo prevalece até hoje, aleluias. O povo foi liberto, o nome do Senhor foi enaltecido. Muitos egípcios o acompanharam, houve celebração, foi dito que essa data devia ser celebrada por todas as gerações, pois após 430 anos, o povo de Israel estava liberto. Moisés, aquele que tinha dúvidas, aquele que recebeu um chamado da parte do Senhor e questionou a Deus, quem sou eu? Ele entendeu a resposta de Deus, eu estou contigo. Ele foi usado por Deus e ele prevaleceu para a honra e glória do Senhor. Lembra de todos os desafios que nós pautamos aqui no início? Da saúde, do mundo, do contexto político? Lembra de todos eles? Talvez você possa pautar inúmeros outros. Se eu estivesse conversando com você, você podia falar todos os seus desafios, devem ser inúmeros, assim como os meus. Independente de quais são esses desafios, independente da nossa fragilidade, independente da grandeza desses desafios, a resposta de Deus para a sua vida nessa noite é que Deus estará com você. Eu estarei com você. Deus tem um compromisso com o seu povo. Deus tem uma aliança com o seu povo. Existe uma aliança entre o povo e o seu Deus. Nós fazemos parte desse compromisso. Jesus é o cordeiro dessa nova aliança. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Independente de qual circunstância nós estejamos passando, independente do lugar, em qualquer lugar, em todo tempo, nós somos acompanhados, nós somos assistidos por aquele que nos tornou filho de Deus. Hoje nós temos o acesso a tudo isso. Hoje nós temos um nome adiante do nosso nome. E eu te digo mais, quando o seu coração se apertar e quiser questionar, e talvez você verbalize quem sou eu, olhe para a cruz de Jesus. Olhe para a cruz de Cristo. Veja o amor, veja o sacrifício vicário, veja o sangue dele vertendo na cruz. Esse sacrifício que foi realizado por você e para mim. Olhe para a cruz. Quando você questionar quem sou eu, olhe para a cruz e veja o amor de Jesus Cristo, o seu plano de resgate. Olhe para Jesus. Veja a humilhação que Cristo passou na Via Crucis. Mas também não esqueça de que ele foi exaltado nos céus, aleluias. Veja como Deus, ele produz triunfo da derrota. Veja, quando o seu coração questionar, lembre-se do amor de Jesus para a sua vida, do cuidado sem par para com você e para com os seus. O Senhor nos assiste em nossas angústias. Não existe oração que não seja colhida por Deus em nossas angústias. E se por acaso você que está assistindo esse nosso culto, ou você que ainda está assistindo em nesse vídeo que foi gravado, está disponibilizado em rede social, você que ainda está aqui assistindo, talvez você possa dizer, mas eu não faço parte desta fé, eu não sou cristão.
Talvez você possa dizer, eu não faço parte, mas eu me sinto apenas mais um, eu me sinto, quem sou eu não me sinto nada, eu me sinto uma estatística e diz, quem sou eu? Eu digo para você, baseado nesse contexto em que nós estamos aqui, nessa reflexão, sabe quem é você? Você é um chamado por Deus, você é um escolhido de Deus. Se aproxime da cruz de Cristo, se aproxime de Deus, reconheça ao Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, se renda, se prostre ao Senhor Jesus e Ele estará contigo, como esteve com Moisés, e Ele terá um compromisso contigo, porque você será a igreja dele, você será o povo dele, e você terá um Deus, aleluias. Meu querido, quem sou eu? Quem nós somos ante a isso? Não importa quem nós somos, porque Deus estará conosco. Nós temos um Deus. Aleluias. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nesse momento eu peço, nós vamos louvar ao Senhor Jesus Cristo com louvor, tem como título Jesus é melhor. Jesus é melhor. Aleluias. Logo após nós estaremos orando ao Senhor Jesus Cristo pelos pedidos de oração e também por sua vida. Aleluias. Jesus é melhor sim do que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens. Melhor que riquezas e posições. Melhor, muito mais do que milhões. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo, sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Jesus é melhor que qualquer valor, amigo leal no prazer e na dor. Melhor do que tudo, Ele é pra mim. Melhor que qualquer bom amigo, enfim. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo, sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servir
o fim. Jesus é mais puro que a linda flor. Jesus é melhor, ele sim satisfaz. Jesus é melhor, sim, ele é amor, caminhos, verdade e paz. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo, sim. 1000 vezes eu prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. E servi-lo até o fim. Louvado e engrandecido seja o nome do Eterno. Nós preferimos servi-lo até o fim. Nós preferimos confiar no Deus que diz: eu estarei com você. Aleluias, louvado seja Deus. Nós estaremos aqui orando, né? Temos aqui alguns pedidos de oração. A nossa diaconisa Darli, ela solicita que nós continuemos orando a favor do senhor Rubens, que eu acredito que seja seu vizinho, né? Que ele ainda está internado. Nós iremos orar nesse momento por ele também. A nossa querida irmã Neuda também solicita oração pelo Brian, né? Que é o seu netinho, eu acredito que seja ele. Também nós vamos orar pela família da irmã Socorro, que há pouco nós soubemos que o primo dela faleceu também, e eu falei que nós estaríamos orando pela família, para que o Senhor seja o consolo nesses dias. Vamos estar orando pela igreja, vamos estar orando pela semana, por sua semana, por todos os desafios, logo que entendemos que o Senhor está conosco. Vamos orar também para que nós tenhamos mais alcance com as nossas transmissões, para que nós possamos ainda mais estar cumprindo o chamado de Jesus Cristo de testificar do seu amor. Vamos orar para que o Senhor continue conosco, preparando o caminho, para que o Senhor confirme as obras das nossas mãos e para que nós possamos ser cumpridores da sua missão. Eu convido a você, juntamente comigo, de mãos dadas virtualmente, a estarmos orando e clamando ao Senhor Jesus. Ore comigo. Amantíssimo Deus e eterno Pai, Senhor Jesus Cristo, nós, ó meu Pai, nós reconhecemos e nós aceitamos de bom grado, Senhor, esta palavra que nos traz vida, Senhor. Muitas vezes, por insegurança, Senhor, nós questionamos e nós dizemos: quem sou eu? Mas hoje a sua palavra diz, ó meu Pai, que nós somos um povo que tem um Deus, e esse Deus diz que eu estarei com você. Senhor, quantos são os desafios, Pai? Quantos são os desafios que nos sobrevêm, Senhor? O desafio da subsistência, da proteção, da cura,
O desafio, ó meu Pai, de promover o crescimento da sua igreja, o desafio, ó Senhor Jesus Cristo, de estar, meu Pai, sendo um instrumento de Deus, mas nós acalmamos o nosso coração quando nós entendemos que o Senhor estará conosco. E quando o Senhor está conosco, nós somos capacitados, nós somos ensinados, nós somos corrigidos, ó Jesus, e nós somos instrumentos do Senhor para executar a sua obra. Senhor Jesus Cristo, nós clamamos por essas vidas, Senhor, que ainda se encontram enfermas. Nós oramos pelo Senhor Rubens Egídio, ó Jesus Cristo, que ainda se encontra internado. Senhor, que o Senhor possa ir até aquele hospital, até aquela UTI, eu não sei aonde ele se encontra, mas que o Senhor possa promover a cura. Nós acreditamos num Deus que cura, num Deus que responde à oração do seu povo. Senhor, nós também clamamos pela vida do Brian, ó Senhor, eu não sei qual é, ó Pai, o problema, mas que o Senhor possa abençoar a vida deste pequeno, que o Senhor possa estar com ele, que se for alguma enfermidade, ele possa ser curado, ó Jesus Cristo, se for alguma indisposição, que o Senhor coloque as suas mãos poderosas sobre esta criança para ser abençoado, para ser, meu Pai, curado, para ser, ó Jesus Cristo, uma bênção do Senhor Jesus na vida desta família, Senhor, seja, meu Pai, na vida desse pequeno ser também. Senhor, nós também clamamos e nós pedimos, Senhor, por toda a nossa igreja, por todos que nos assistiram, por todos que estiveram aqui conectados e aqueles que ainda vão assistir, Senhor, para que tenham uma semana, meu Pai, sim, com muitos desafios, mas, ó meu Pai, na plena segurança e paz de que o Senhor estará conosco. Senhor, promove a confiança nos corações. Senhor Jesus Cristo, nos ensina, ó meu Pai, a pensar corretamente, ó Jesus Cristo, a levar cativo a nossa mente, a obediência de Cristo, Senhor, para que nós não venhamos sofrer com a ansiedade, para que nós não venhamos sofrer, meu Pai, com a angústia deste mundo, ó meu Pai, para que nós não possamos ficar perplexos, ó Jesus, frente às notícias tão terríveis, ó meu Pai, dessa abutrimania midiática, Senhor, desta mídia, ó Jesus Cristo, sangrenta, na qual nós, ó meu Pai, muitas vezes consumimos. Porque nós devemos entender que o Senhor está conosco, que o Senhor está no governo e que o Senhor está tomando conta de nós. Senhor, abençoa o seu povo, abençoa a sua igreja em Vila Carolina, abençoa o seu povo neste país, Senhor. Promove a cura, Senhor, algo que venha de ti, ó Jesus Cristo. Promove, ó Jesus Cristo, ó meu Pai, a consciência, Senhor, das pessoas que nós devemos depender mais de ti, Senhor. Nós sabemos, ó meu Pai, que tudo vem do Senhor, que o Senhor promove a cura de diversas formas, ó meu Pai, mas tudo isso compete ao Senhor e o seu governo. Esteja conosco, meu Pai, neste início de semana, nos abençoando, nos protegendo e nos guardando. Nós confiamos em Ti. Nós te pedimos e nós te agradecemos, ó Eterno Santo de Israel. Amém. Graças a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Eterno. Eu gostaria de agradecer a você, mais uma vez que esteve aqui presente em nosso culto, em nossa live, a você também que está nos assistindo em forma de gravação, que Deus abençoe a sua vida, que Deus fale com você. Eu peço para que você curta a nossa página mais uma vez, que você curta o nosso canal, que você compartilhe nos grupos da sua família, nos grupos em que você faz parte, para que o Senhor fale com mais e mais e mais vidas. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua semana. Continuamos com o propósito de oração, da oração à meia-noite. Você que gostaria de compartilhar um motivo, um propósito de oração, envie no grupo da IAP Vila Carolina, ou você que não faz parte do grupo, envie lá no post na nossa página do Facebook, para que nós possamos estar entregando ao Senhor Jesus Cristo esta causa. A você que, por acaso, como eu disse, ainda não faz parte do povo de Cristo, ainda
ainda não se assumiu como alguém que se aproxima da cruz e tem um Deus, ainda é momento. Este é o tempo propício. O Senhor te chama, o Senhor quer resgatar a sua vida, o Senhor é o seu Deus. Se aproxime da cruz, reconheça a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Deus abençoe a vida de todos. Um forte abraço virtual. Eu fico aqui no meu lar, mas sempre à disposição da igreja para o que for. Forte abraço virtual. Logo encerrando essa transmissão, estaremos postando esse vídeo no YouTube para que alguns irmãos que assistem apenas pelo YouTube possam também ser ministrados com a palavra, possam receber da parte do Senhor todas as bênçãos que nós recebemos e compartilhamos aqui neste culto. Deus vos abençoe, Deus vos guarde, uma excelente semana na paz do Senhor Jesus Cristo. Forte abraço e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe você.